Olá, bem-vindo ao Economês em Bom Português. Hoje vamos falar sobre um assunto que recorrentemente me perguntam. Dá para ganhar dinheiro comprando e vendendo ativos no mesmo dia, o famoso day trade? Quando se fala em day trade, não é só comprar e vender ações. Existem outros ativos que você pode comprar e vender no mesmo dia. Pode comprar e vender um carro no mesmo dia, mas invariavelmente se trata de compra e venda de ações no mesmo dia. Então o day trade. E a pergunta é, se ganha dinheiro fazendo day trade? Você lê a obra de Warren Buffett, ele fala lá em comprar uma ação e vender um dia, quando for um bom negócio vender, então está se falando de longo prazo, um prazo de 30 anos, 20 anos, e as pessoas às vezes são mais imediatistas, elas querem ganhar, ter retornos em tempo menor. E aí, claro, que o mercado, as corretoras, oferecem para os investidores ou vendem a ideia de se ter ganhos rápidos, ganhos diários, fazendo o famoso day trade. A pergunta é, dá para ganhar dinheiro fazendo isso mesmo? Quanto que se ganha fazendo isso? Você escuta histórias de muitas pessoas, influenciadores, pessoas que são mentores, colegas e amigos que fazem também. Eu mesmo já cheguei a fazer day trade. E aí, claro, contra fatos, contra números, né? Não tem argumento. Eu fui buscar uma pesquisa muito interessante de dois economistas, o Fernando Chag e o Bruno Giovanetti, da Fundação Getúlio Vargas, que traz informações muito interessantes a respeito de como é que é a vida, como é que funciona os negócios de quem faz day trade, aí sim com números. E olha só que interessante, eu vou passar os números para vocês aqui. Foram pesquisados 98.378 investidores que fizeram day trade ali entre os anos de 2013 e 2016. Então a pesquisa não é de agora, mas vale para agora, porque não mudou tanto assim a questão de se obter rendimento ou não fazendo day trade. Então 98.378, é uma boa amostra, uma amostra significante. Olha só que interessante, ó, 300 pregões depois, e lembrando que pregão tem todo dia, então não deu nem um ano. 97.824 haviam desistido de fazer. Ficaram somente 554 operando nessa modalidade. Então, não quer dizer que saíram da bolsa, não é isso, mas pararam de fazer o day trade. Pararam de comprar e vender no mesmo dia. E, olha só, aí vem a explicação daquilo que se pergunta tanto. Quanto que essas pessoas ganharam de fato? E aí, a surpresa na pesquisa, né? Dos 554, a média de perdas foram de R$ 49,00 por dia. R$ 49,00 por dia de perda. Desses 554, 127, né, porque foi uma média isso aí, tiveram ganhos. Mas qual é que foi o ganho que esses 127 tiveram? Um lucro bruto, porque tem que lembrar que tem imposto de renda, é 20% no day trade, você paga 20% sobre 1% sobre o rendimento na fonte, e lá no mês seguinte você tem que recolher, né, o DARF, depois no ajuste do imposto de renda paga 20%. Então, bruto, deu R$ 100,00 por pregão. R$ 100,00 por pregão. Falando que tem sabendo, né, falando que tem um pregão a cada dia, se você tem 20 pregões no mês, ou 22 pregões, você vai ter uma média de renda, aí vamos botar aí R$ 2.300, se der um pouquinho, R$ 2.300. Correr todo o risco do mercado, comprar e vender no mesmo dia. E, para ter R$ 2.300 de rendimento, aquele papo de dizer que você não precisa mais trabalhar, vai ficar em casa fazendo day trade, tem que se pensar bem. Então, o que se recomenda? Ah, não faça day trade? Não, veja bem. Trade, existe o day trade, que é a compra e venda no mesmo dia, e existem formas de fazer trade, tipo o swing trade, que é você comprar e não precisa esperar 30 anos, por exemplo. Você vende daqui a pouco, quando for um bom momento para vender. Eu vou botar esse outro gráfico aqui, só para deixar claro, olha só, essa roda aqui, essa esfera, né, que a gente tem aqui, esse círculo, essa parte verde ali, são todos os que participaram do mercado de day trade e não tiveram rentabilidade, que caíram fora. A partezinha ali branca é a parte dos
que tiveram rendimento negativo. E sobrou só esse pretinho ali, que mal dá para ver um risquinho ali, daqueles que tiveram o rendimento de R$100 e que a gente está aqui defendendo, né, que pelo risco que se corre, para ter um rendimento bruto de R$100 por dia, não vale a pena. Aí o que acontece? Desisto disso? Bom, a bolsa, aquela história, quando você assiste um filme, sempre mostram né, o operador ali vendendo e comprando, fazendo o day trade. Mas por que se mostra assim? Se o Warren Buffett e os grandes investidores, muitos influenciadores do mercado de bolsa e de renda variável, dizem que você tem que dar tempo. Bom, é claro, se eu vou fazer um filme, se eu botar lá, Marcos comprou uma ação, aí 30 anos depois ele vende a sua ação. É claro que isso não tem emoção nenhuma. Então, na hora de um filme, na hora de uma dramatização, quem assistiu o Lobo de Wall Street, por exemplo, vê aquele movimento todo de compra-venda, aquela loucura, claro, para dar emoção. Mas na vida real, você tem que pensar um pouquinho. Existem grandes oportunidades também no mercado de trade. Olha o que eu estou falando. Mas cuidado, o day trade é isso aqui que eu passei. Com esses rendimentos baixos, com essa baixa eficácia em termos de rentabilidade. Agora, se você fizer o trade de uma forma que você compra, e não precisa esperar 30 anos, mas um mês, 2 meses, 1 ano, 2 anos, chama-se swing trade. Você espera mais tempo, você deixa rodar um pouquinho mais, sem ter aquele horizonte de investimento aí de 30, 20, 40 anos. Então, o que se recomenda é que se estude muito a respeito de como fazer essas operações, como realizar essas operações e buscar formas de você, sim, comprando e vendendo, aproveitando oportunidades, especulando, talvez num período de tempo um pouco maior você consiga aproveitar oportunidades de mercado que vão te trazer rendimentos acima daquilo que a renda fixa, o CDI, por exemplo, o título público, a Selic, né, a taxa Selic está oferecendo, mas daí com um pouquinho mais de paciência, um pouquinho menos de pressa, que não no curtíssimo prazo, que seria o prazo dentro do próprio dia. Então, para pensar, antes de você se lançar aí nesse papo que se vende muito, de você deixar de trabalhar e começar a ganhar dinheiro comprando e vendendo ativos dentro do dia e fazendo só isso, comece a pensar se não tem como fazer isso, e tem, né? Comece a estudar sobre isso, mas dando um pouquinho mais de prazo, tendo um pouquinho mais de paciência. Fica a dica do Economês em bom português. Desejamos a você um feliz 2022. Estaremos de volta em breve com mais episódios que vão trazer informações importantíssimas para você da economia no dia a dia. Lembre-se, inscreva-se no nosso canal no YouTube, siga-nos no Instagram, Facebook, no LinkedIn e no Spotify. Um grande abraço, até o próximo Economês em bom português.